Ah, seus cientistas famosos na China, tudo bem com vocês? E estamos aí com o professor Nicoleles, dessa vez falando sobre o professor Jian Xueqin, o chinês mandiná aí que faz previsões pelo mundo. Professor Jiang? Professor? O professor Jiang do canal... o cara que tá falando da guerra? Isso. Meu, esse daí é o... O profético. Esse é assustador. O profético. Muito bom, né? Eu tenho minhas dúvidas. Tenho grandes dúvidas. Ele tá sendo vendido como algo que ele não é, para começar, né? Mas isso é comum na internet. Aliás, não sei se vocês foram pegos também de surpresa como eu fui. No começo da guerra começou a aparecer um chinesinho falando com sotaque americano perfeito. Não ele. Um moço, um jovem. Analisando a guerra de uma maneira... Só que ele não tinha pausa na linguagem, ele não tinha... Mas... extremamente objetivo, extremamente claro. Quem será que está fabricando isso daqui? Da onde vem isso? Ele não é chinês, ele parece um aluno do MIT, né? Chinês-americano, né? Era AI. Caramba, olha Era aí. AI. Eu não cheguei a ver isso daí, não. Eu não vi também, não. Não, ele começou a ficar extremamente popular, porque as análises... Era um avatar. Era um avatar. Meu filho descobriu. Ô, louco. Eu não sei de quem que ele está falando, não, né? Mas o professor Jiang é uma pessoa real. O que eu acho, né, é que, como o Nicoleles falou, o professor Jiang está sendo vendido como algo que ele não é. E talvez ele tenha subido nessa fama aí para catapultar o canal dele também, para catapultar a fama dele e tal, né? E tá forçando um pouco a amizade nas paradas que ele analisa, tá? Também eu acho. Comecei a falar, mas que estranho. O inglês é perfeito, mas ele é monotônico, ele não tem... Sim, sabe? A fala humana, ela tem uma nuance. Tem. Ela tem nuance. Ele não tinha cadência, sabe? Ele não tinha cadência, ele não tinha emoção nenhuma, não tinha vírgula. Aí eu falei... Não acho que ele esteja muito... Quer dizer, eu não sei se ele tá errado também. Todo mundo tem que pagar. Mas aí o meu filho mais velho falou, não, eu descobri, é AI mesmo, né? Agora, esse cara aí, estão sendo vendidos alhos por bugalhos, entendeu? Esse cara estudou nos Estados Unidos, ele estudou na Yale, aí ele foi pra China, quase foi preso em 2002, voltou, isso que a gente falou saiu, antes, né? Agora voltou de novo, mas... ele quase foi preso, porque estava lá nos protestos e tal, a China deportou ele, porque ele tinha cidadania canadense, eu não sei se tem ainda, né? Hoje ele dá aula numa escola, acho que de ensino médio na China, sobre teoria dos jogos e tal, mas a formação dele é uma parada completamente diferente, que até aí também, né, não tem, isso não é um problema, né, mas eu também acho que ele está sendo vendido, até muitos canais aí estão chamando ele para conversar, canal de televisão internacional chamando ele para conversar, e talvez não seja bem, né, isso aí. Ele não é nada do que os caras vendem, entendeu? Não é profeta. Claro que não. Não né? é de nenhuma universidade, ele dá aula no high school. A última coisa que eu vi. Mas ele foi entrevistado por um monte de colégio de elite lá da China. É um colégio americano, é um colégio tipo americano. É uma escola internacional, pelo que eu entendi, né? Na China tem muita escola internacional, por quê? Na China, a criança só pode estudar numa escola chinesa se não tiver escola internacional na cidade. Se tiver escola internacional, a criança tem que estudar lá. E a escola internacional, a maioria dos professores são estrangeiros. A minha sócia, a Ana, ela é professora numa escola internacional. Então, boa parte dos alunos são ou são chineses com cidadania de fora, ou são estrangeiros. Por exemplo, em Dongguan tem uma escola internacional brasileira. E eles ensinam português e chinês. Normalmente nas escolas internacionais elas são bilíngues, né? E aí esse professor, pelo que eu entendi, ele dá aula numa escola dessas aí, que assim, na China é super comum. Aí a gente volta no ponto ali do maluco lá do chapéu de alumínio, dizendo que tá treinando pequenos espiões. Mano, escola internacional, tem um monte de estrangeiros estudando, inclusive pode ter brasileiro na escola, então não necessariamente são chineses, né? Principalmente se for uma escola americana, em Beijing deve ter várias escolas internacionais, e sim, eu acredito que ele acertou mais que o Capitão OTAN. Mas muito mais. Ele previa que o Trump ia ganhar? Bom, muita gente previu que o Trump ia ganhar. Isso é verdade. Não... Concordo 100%. Assim, essa previsão, o Trump vai ganhar, acho que isso aí não é nada absurdo. Só que assim, esse professor, ele tem algumas análises que ele... não é só a questão da previsão. Claro que nem tudo que ele previu deu certo, mas algumas coisas que ele previu, ele fez análises com argumentação e falou, isso vai acontecer por tal motivo, isso vai acontecer por tal motivo, e assim em diante. É por isso que ele ficou famoso.
Não é só porque as previsões deram certo, mas porque as análises dele são embasadas de modo que a gente vê um condicionante ali. Vai acontecer porque tem tal coisa, sabe? E aí, por isso mesmo que ele ficou famoso, né? E aí cresceu tanto. Não tem nenhuma profecia aí. Se você tivesse nos Estados Unidos, em 2023, logo depois que a pandemia deu uma, né? Eu olhei na televisão, né? Eu sempre assisti o 60 Minutes, né? No domingo à noite, né? Eu olhei o Biden na televisão em 2023 e falei, não, isso aí não vai. Não tem a menor chance. Biden tava louco, né, cara? Não tem a menor chance. Mas ficou claro, isso aí era 2 anos antes. Ou 1 ano antes, vai, Ele 1 ano e meio antes. Já estava engasgando. Isso foi antes daquela debate com o Trump, foi antes. Sim. Já era muito claro. Eles iam destruir o cara, entendeu? Não, e assim, a gente lembra desse debate aí, né, que o Trump deu uma surra no Biden, porque o Biden estava senil, né? Ontem, o Trump falou, o Irã me convidou para ser o novo líder supremo. Aí eu falei que não, porque ninguém é maluco de aceitar esse cargo. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? O Trump disse que o Irã convidou ele para ser líder supremo. E é isso aí. O presidente dos Estados Unidos dizendo uma asneira dessa. Hoje de manhã, aqui é à noite para vocês, ontem à noite para vocês, de manhã para mim, o Trump falou que o Irã está desesperado por um acordo, desesperado, e aí os Estados Unidos vai suspender ataques por 10 dias, porque o Irã está desesperado. Aí o Irã, 2 horas depois, falou, olha, a gente não está nem conversando. Ninguém está conversando com os Estados Unidos. O que a gente tem até agora é simplesmente uma recusa do que os Estados Unidos está tentando propor. Só isso. Então, o presidente dos Estados Unidos, hoje, o Trump, ele não é diferente do que o Biden estava nas eleições, cara. Não é diferente. Ele está senil, ele está maluco. Nos Idoso, Estados cara. Unidos. Agora, Sim. uma coisa que me chama a atenção, que é uma preocupação minha, né? Como tá aquela questão relativa aos imigrantes, aos latinos? Tá um horror. Tá um lá horror. você está na Carolina do Norte, lá no seu estado, Teve a visita dos caras lá na minha cidade, foi um horror. É tipo uma inquisição. Não, os cidadãos americanos estão andando com passaporte e certidão de nascimento no bolso. Meu Deus. Nada a ver com isso. Bateram lá em vários lugares dos Estados Unidos, em universidades. Eu tinha um cara lá, parecia indiano e tal, o cara é professor, nasceu nos Estados Unidos, só que pais indianos, né? Só que os caras falaram, prenderam o cara. E ele mostrando o documento lá, eles queriam saber, porque eles estavam ganham ainda por número de pessoas presas. Sim. Aí prende e depois solta. Depende, alguns soltam, mas imagina você ficar algumas semanas nesses campos de concentrações que eles criaram. Tem prisão de criança. Meu Deus. Israel tem prisão de criança. Israel tem uma prisão para crianças palestinas. E aí tava Israel essa semana choramingando porque o Irã acertou uma creche, que é um absurdo, não deveria ser acertada. Mas Israel, que destruiu todas as escolas da faixa de Gaza, que matou mais de 20 mil crianças, tá choramingando. Matou 1.000 crianças no Líbano já nas últimas 2 semanas. Tá choramingando porque, ai meu Deus do céu, olha que absurdo. Acertaram a nossa escola. Cadê as leis internacionais? A gente tá vivendo numa realidade onde Israel tá anexando a Cisjordânia, invadindo o Líbano, matando criança em tudo quanto é lugar, tá na ONU reclamando da lei internacional. Cadê as leis internacionais? Essa é a realidade que a gente tá? Essa é a realidade. Israel tem uma prisão para criança, tem criança. Vocês viram o vídeo do menininho de 1 ano que os caras torturaram com cigarro? Os soldados israelenses torturaram o menino queimando cigarro nele para os pais confessarem as coisas? Esse é o povo que está reclamando na ONU de lei internacional. O exército que estuprou um preso, tem vídeo disso, tem vídeo. Os soldados foram soltos e o Netanyahu chamou os caras de heróis. Esses são os caras que estão reclamando. E deu pau no áudio. Num lugar com adulto, que Deus sabe quem são esses caras. Então virou um lugar perigoso. Não, olha, sinceramente, eu nunca imaginei que eu ia ver isso. É muito... Eu acho que é pior, apesar que eu não tenho como comparar, mas é pior do que os campos de concentração que foram criados na Segunda Guerra Mundial para os japoneses, né? Na Califórnia. Uhum.
é muito maior em escala. E sim, também acho. Veja, o cara que eu tava lendo no Guardian hoje, o cara que foi para os Estados Unidos com 4 meses de idade do México, 38 anos, decidiu se autoexilar de medo de ser deportado, só que ele mal fala espanhol, chega no México, ele não tem vida. Não tem nenhuma relação, não conhece ninguém, né? O cara tá completamente... Isso, e ele deu sorte, porque teve uns caras no começo desse brincadeira que foram pegos e apareceram no Djibouti. Djibouti, é? No canto da África, lá, perto da Etiópia. Ou foram jogados em El Salvador. Nem do país de onde eles vieram originalmente. Eles estavam sendo deportados para qualquer lugar do mundo. É maluquice. Né, então é um negócio assustador. O meu filho dá aula num high school americano, na Carolina do Norte, na semana que o ICE apareceu lá, os alunos não apareciam. De medo. E não é que todo mundo era ilegal. Eram alunos, obviamente. Eram alunos hispânicos, americanos hispânicos, morrendo de medo de serem. Eu estava nos Estados Unidos, porque infelizmente a minha irmã mora lá, tá? Aí eu tenho que ir lá visitar ela, né? Infelizmente. A última vez que eu estava lá foi no Natal. Em janeiro, ela tinha que visitar uns lugares lá. Ela não quis me levar, porque ela tinha medo de que alguma coisa pudesse acontecer comigo. Porque a minha irmã já é cidadã americana, então ela tem todos os documentos, ela tá suave, mas eu só tenho visto, né? Então, é essa a realidade que eles vivem. Isso que a minha irmã mora numa cidade pequena. Ela falou, não, é melhor tu não ir, porque pode acontecer alguma coisa. É a sociedade do medo, cara. Nos Estados Unidos, eles estão vivendo uma sociedade do medo. Muito medo. Preso, desaparecer, porque o cara prende mãe, prende filho, prende criança, separa a criança de pai, de mãe. Sim. Né? E eles não dão notícia, você não sabe para onde foi parar o cara. Os Estados Unidos, desde quando o senhor chegou lá, tem aumentado essa rejeição? Não. Ou sempre foi assim? Não, ela nunca foi assim. Pelo menos na minha vida lá, nesses 37 anos. Aí nós vamos entrar numa outra seara aí que não tem muito a ver, né? Que a gente estava falando ali do professor Jean e vendo o que o Nicolas ia falar. Mas cara, é triste, bicho, é triste. A vida do imigrante nos Estados Unidos hoje é muito triste. E é interessante porque eu consigo comparar com a vida aqui na China, né? Porque eu morei nos Estados Unidos a trabalho, e hoje eu moro na China já há 9 anos, vai fazer 10 anos, aí em dezembro. E, cara, não tem, bicho, é um outro nível. O chinês, é por isso que eu falo para vocês assistir, eu devia fazer jabá no meio do vídeo? Deveria. Eu lembro? Não lembro, né? Vocês podiam me ajudar a me lembrar também. Mas é por isso que eu falo para vocês assistir os meus vídeos, seguir o outro canal. É por isso que eu digo, sigam esse canal aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem os meus vídeos na rua. Tem os meus vídeos falando com chinês, comendo na rua com os chinês e bebendo cerveja com os chinês aleatório que me chamam para beber, para vocês verem como que é a realidade de morar na China, de como os chineses são amigáveis com o estrangeiro. Porque, assim, de modo geral, eles não sabem, né? Quando eles olham para mim, eles olham um branco, eles pensam que eu sou australiano, europeu ou americano. É sempre assim. Até eu falar que sou brasileiro, né? Mas cara, é um nível, assim, é muito absurdo. Da galera, como os chineses é gente boa. Muito gente boa. Então é por isso que eu digo, sigam esse canal, né? Que é o meu canal de vlogs. Os links estão sempre aqui. Assiste os vídeos para vocês verem e julgarem com os próprios olhos. Não só eu falando aqui, né? Mas para vocês verem como que é a interação, como que é a vida aqui, como que é a segurança aqui. Eu gravando 10 horas da noite, cara, com a minha câmera, sabe? Com a minha câmera, que no Brasil custa, sei lá, 4, 5 mil reais. E aqui zero medo, cara. Zero medo. Zero medo. Eu saio na rua com o celular, com a câmera, com a minha câmera fotográfica. Pô, teve um dia que eu gravei. Ontem a gente voltou, era 10 horas da noite, né? Mas o dia que eu gravei esse vídeo do interior da China, eu voltei caminhando aqui pra escola, era quase 11 horas da noite. Tinha bem menos gente aqui, porque é uma cidade grande. Bicho, zero medo, cara. Zero medo. Tava até no vídeo, tá? Tem o vídeo, na parte do vídeo lá, eu tomando cerveja, comendo churrasquinho, sentado no meio-fio. Tinha lá o tiozinho bêbado atrás de mim, e o pessoal conversando. Então, mas assim, assistam. Por isso que eu digo, assistam. Assistam esses vídeos, sigam esse outro canal, para vocês verem como que é a realidade da China. E vocês compararem com todos esses relatos que a gente tem da vida nos Estados Unidos. Então façam isso, gente. Façam isso porque, assim, olha, vocês vão me ajudar seguindo o outro canal, né?
me ajuda seguindo outro canal, assistindo os vídeos, dando like, comentando, e vocês vão entender e vocês vão julgar por vocês mesmos, porque eu acho que isso que é importante. Não só eu falar, mas é vocês julgar. Pô, é verdade, não é verdade, eu acho que o Felipe tá forçando amizade, eu acho que isso aqui é mentira, sabe? Eu acho que isso é importante. É por isso que, quando eu faço vídeo histórico, por exemplo, sempre tem um monte de fonte ali. Vídeo do Tibete, vídeo de Xinjiang, vídeo do Taiwan. Para vocês, se quiser, tá ali todas as fontes, vai ali, lê e pronto. Firmeza? É isso aí.